Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de geometria analítica. Eu sou o professor Anderson e a aula de hoje a gente vai aprender a calcular a distância entre um ponto e uma reta. Bom, a definição que eu dei na aula passada, né, funciona assim: como é que a gente calcula a distância entre um ponto P e uma reta R? Então a ideia é: você calcula as distâncias entre o ponto P e todos os pontos da reta R. O menor valor possível, né, que se você encontrar, é por definição a distância entre o ponto P e a reta R. Tá? Então, a gente tem uma reta R aqui, um ponto P aqui, aí você vai calculando as distâncias entre todos os pontos de P e entre os pontos de R e o ponto P, tá? Mas lá da geometria euclidiana, né, a gente sabe que essa distância é obtida, ou seja, em qual reta, né? Quando que vai ocorrer essa menor distância? Vai ser quando você traça, né, passando pelo ponto P, né? Tá aqui o desenho, na verdade. Então, você vai traçar passando pelo ponto P, a reta que é perpendicular à reta R. Também lá na geometria euclidiana a gente sabe que dada uma reta R e um ponto P fora dessa reta, existe uma única reta que é perpendicular à reta R passando pelo ponto Q, tá? A interseção dessas duas retas eu estou chamando de Q, tá? Então lá da geometria a gente sabe que a distância do ponto P da reta R é a distância do ponto Q ao ponto Q. Quem é o ponto Q? É justamente a interseção da reta R com a perpendicular a R por P, tá? A gente quer deduzir uma maneira de calcular essa distância sem achar o ponto Q. Né? Sei lá, se o exercício te der o ponto Q, você só calcular a distância do ponto P e a reta R, né? É só calcular a distância de P aqui. Agora a gente quer obter uma maneira de calcular isso sem saber quem é essa interseção aí. Então, ó, suponha que eu tenho a reta R e quero calcular a distância dela a esse ponto P aqui. Então vamos supor que eu conheço dois pontos, A e B nessa reta, tá? Essa aqui é a reta R, tá? Então, vamos formar esse triângulo ABP. Então, esse triângulo aqui, ó, APB. Bom, como é que a gente calcula em relação a essa base do triângulo? Como é que a gente determina uma altura? Qual a definição de altura de triângulo? Você vai pegar o vértice oposto a esse lado e traçar perpendicular passando por esse ponto, né? Ficou meio torto aqui. Perpendicular a esse lado, ou seja, traçar uma perpendicular passando pelo ponto P a reta AB, tá? Aí a medida, né, a distância do ponto P até esse ponto Q de interseção é o que a gente chama de altura desse triângulo em relação a essa base, tá? Mas, pelo que a gente acabou de ver, esse H, né, que é a medida desse segmento aqui, ó, é justamente a distância do ponto P à reta R, né? A altura é perpendicular à base, né? Então, se eu achar uma fórmula para calcular esse H, a gente tem uma fórmula para calcular a distância do ponto P à reta R, tá? Só agora, então, vamos lá, vamos fazer as contas. Note que a área do triângulo ABP, a gente aprendeu lá na escola, lá no ensino médio, é base vezes altura dividido por 2. A base é o segmento AB, então é a norma, né, do módulo do segmento do vetor AB vezes a altura, que nesse caso mede H, dividido por 2, tá? Estou calculando a área desse triângulo em relação a essa base aqui. Então a altura mede H, né, que eu chamei de H. Só que também a gente aprendeu a calcular isso em termos do produto vetorial, né? Vocês lembram? A área desse triângulo é a metade do módulo do produto vetorial dos vetores AB por AP, tá? Então, esse aqui também é metade da norma de AP
AP vetorial AB. Então, ó, essas duas expressões que eu tô pintando de amarelo aqui, ó, são iguais. Que ambas servem para calcular a área do mesmo triângulo. Então, sendo iguais, a gente pode igualar, tá? Então, norma de AB vezes H, dividido por 2, né? É igual norma de AP vetorial AB. Multiplica todo mundo por 2 aí, né? Dos dois lados. Então, você resulta que a norma do vetor AB vezes H é a norma do produto vetorial entre os vetores AP e AB, né? Isso implica que H é a norma de AP vetorial AB dividido pela norma de AB. Mas o H é justamente a distância do ponto P reta R. Então é essa forma que a gente encontrou, né? Portanto, a distância do ponto P a reta R fica a norma de AP vetorial AB dividido pela norma de AB. Ou, se você ainda quiser chamar de outra maneira, olha só. O vetor AB é esse vetor aqui. A e B são dois pontos da reta R. Então esse vetor AB você pode chamar como um vetor R, que é um vetor diretor da reta R. Tá? Uma outra maneira de escrever essa fórmula poderia ser, aqui é o vetor AB, né? É a norma do produto vetorial de AP pelo vetor R dividido pela norma do vetor R. Onde A é um ponto da reta R e o vetor R é um vetor diretor dessa reta. Tá? Tá aqui. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Calcule a distância desse ponto P. Ó, o ponto P tem coordenadas 1, 1, menos 1. E a interseção desses dois planos, ó. Π1 é o plano x menos y igual a 1. E o π2 é o plano x mais y menos z igual a 0. A interseção desses dois planos tem que ser uma reta, né? Ou... nesse caso, eu não vou provar, tá? Mas ele vai ser uma reta, tá? Se não fosse uma reta, na hora a gente vai fazer conta, vai dar uma incongruência, tá? A gente não vai conseguir encontrar os pontos, por exemplo. E claramente eles não são iguais, né? Dá pra ver que não são iguais nessa paralela só olhando para as equações, tá? A interseção entre esses dois planos é essa reta aqui, ó. R de equação planar. A equação planar justamente são as equações, né? Dos planos. Então é x menos y igual a 1. X mais y menos z igual a 0. Pra lembrar como é que a gente calcula, né? A distância do ponto P à reta R. Basta encontrar dois pontos, né? A e B aqui na reta R e fazer essa conta aqui. Tá? A primeira coisa, vamos encontrar dois pontos aqui. Bom, acho que tá valores, né? Então, se o x for igual a 0, então as equações vão ficar menos y igual a 1, x menos z igual a 0.
Isso equivale a dizer que y é igual a menos 1 e x é igual a z. Desculpa. Y é igual a z, né? Ou seja, o y vale menos 1 e o z também, né? Porque z e y são iguais, tá? Portanto, um ponto aí que nós acabamos de encontrar, né? Eu vou chamar ele de A, ó, tem coordenadas x igual a 0, y e z, ambos iguais a menos 1. Então, o ponto de coordenada 0, menos 1, menos 1. Vou chutar agora, sei lá. Vou chutar x igual a 1. Vou chutar um valor para x também. De novo, né? Se o x é 1, ó, a primeira equação fica 1 menos y igual a 1. Bom, daqui já sai que y é 0, né? E a segunda equação fica 1 mais y menos z igual a 0. Aqui, ó, a primeira equação sai que o y é igual a 0, né? Fica menos y igual a 0, então y igual a 0. A segunda equação vai ficar y menos z igual a menos 1. Então sai y igual a 0, como o y é 0, o z é 1, né? Que vai ficar 0 menos z igual a menos 1, né? Então o z tem que ser 1. Portanto, o ponto que a gente achou aqui agora vai ter coordenadas x igual a 1, y igual a 0, z igual a menos 1. Tá? Esse ponto eu vou chamar de B. Esse aqui é um ponto de R, né? E o A é um ponto de R. Então agora é só jogar naquela fórmula, né? Tem que fazer AP bom, desse modo, o vetor AP, você vai fazer P menos A, né? P tá aqui, ó, 1 menos 1. Menos o A. 0 menos 1 menos 1. Isso vai dar o ponto de coordenadas 1, 2, 1, 2, 0. E o vetor AB então a gente vai pegar B, que é 1, 0, 1. Menos A, que é o 0. Menos 1, menos 1. Então isso vai dar o ponto de coordenadas 1, 1, 2. Se você olhar na fórmula, a gente precisa da norma do produto vetorial, né? Então vou calcular o produto vetorial, depois as normas eu calculo direto na fórmula, tá? Então o produto vetorial entre AP e AB. Então olha só aqui, ó. O produto vetorial, se eu inverter a ordem aqui dos vetores, vai mudar só o sinal, né? Então você, teoricamente, você pode fazer na ordem que você quiser aqui, tá? Porque tipo, quando você passa a norma vai dar o mesmo valor, tá? O comprimento do vetor é igual ao comprimento do seu oposto. Isso aqui a gente vai calcular, né? Que é o determinante dessa matriz aqui. A primeira linha você coloca os vetores I, J, K. Segunda linha coloca os vetores AP, 1, 2, 0. Terceira linha você coloca o vetor AB, né? 1, 1, 2. Faz a conta, né? Vamos lá, a primeira coordenada vai ficar 4 menos 0, 4. Segunda coordenada vai ficar 0, 2, então menos 2. Tem que trocar o sinal. Terceira coordenada vai ficar 1 menos 2, menos 1. Então o AP vetorial AB é o vetor 4, menos 2, menos 1.
Então, portanto, a distância do ponto P até a reta R vai ficar a norma de AP vetorial AB dividido pela norma de AB. Então a distância do ponto P até a reta R vai ficar então AP vetorial AB, ó, a gente calculou aqui, ó, então a norma desse vetor. Então vai ficar 4 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Dividido pela norma de AB. AB tá aqui, ó. 1, 2. Então vai aparecer a raiz quadrada de 1 quadrado mais 1 quadrado mais 2 ao quadrado. Isso implica que a distância do ponto P da reta R vai ficar. O numerador vai dar 4 ao quadrado 16, 2 ao quadrado 4, 1 quadrado 1. O denominador vai dar 1 mais 1 mais 4, 6, né? Ali vai dar a raiz quadrada de 21 sobre a raiz quadrada de 6. Se quiser simplificar aqui, ó. 21 é 3 vezes 7, né? Então isso aqui você pode quebrar como raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 7. 6 é 2 vezes 3, então você pode quebrar isso como raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. Aí isso aqui divide com isso dá 1. Sobra então que a distância de P a R vai ficar a raiz quadrada de 7 dividido pela raiz quadrada de 2. Se quiser racionalizar aqui, né, multiplica e divide pela raiz quadrada de 2, vai chegar em raiz quadrada de 14 sobre 2, mas isso não é obrigatório não, tá? Bom, então a distância entre esse ponto e essa reta, né, e essa interseção, né, dois planos, no caso é uma reta, vai dar exatamente raiz quadrada de 7 dividido pela raiz quadrada de 2. Bom, vamos resolver agora esse exemplo. Ele é bem semelhante ao anterior, é só dado um ponto e uma reta, vamos calcular a distância, né, entre eles. No item A, olha só, essa reta é dada por essas equações aqui, né? Sempre que eu tenho assim duas igualdades aqui, ó, né, eu posso igualar. Então eu tenho que x é igual a 2y menos 3. Também tenho que x é igual a 2y menos 1, tá? Então você pode escrever as equações planares da reta assim, ó, x é igual a 2y menos 3 e x é igual a 2z menos 1. O que a gente tem que fazer é encontrar dois pontos aqui, né? Então vamos chutar valores aqui, ó. Se o x for igual a 0, tá. Se x for igual a 0 vai ser meio ruim, que deve aparecer um y meio quebrado, né? Vamos chutar aí, x igual a menos 3, ó. Se isso aqui for menos 3, isso aqui o y vai dar 0, né? Aí e o z também vai dar inteiro, né? Que daí vai dar menos 3 mais 1 sobre 2, vai dar inteiros. Se quiser chutar x igual a 0, provavelmente vai dar certo, vai achar uma solução ali. O problema daí, por exemplo, você vai encontrar y igual a 3 meios e z igual a meio. Na hora de fazer conta vai ficar mais complicado, né? Então eu estou chutando um valor assim que simplifique minhas contas, tá? Se o x é menos 3, então ali a primeira equação vai ficar menos 3 igual a 2y menos 3.
segunda equação fica menos 3 igual a 2z menos 1. Então, na primeira equação vai ficar... Simplifica, né? O y, o menos 3 dos dois lados. Então vai sobrar 2y igual a 0, ou seja, y igual a 0. Na segunda equação vai ficar 2z igual a menos 2. Então aqui a gente encontra y igual a 0, z igual a menos 1. Tá? Portanto, o ponto A de coordenadas menos 3, 0, menos 1 é um ponto de R. Agora eu vou chutar x igual a menos 1 para zerar o z. Ó. Se eu chutar x menos 1 vai ficar 2z igual a 0. E aqui vai dar, acho que vai dar certo também. Se o x for igual a menos 1, então a gente vai cair num sistemazinho assim, ó. Menos 1 igual a 2y menos 3 e menos 1 igual a 2z menos 1. Então aqui vai ficar 2y igual a menos 2, 2z igual a 0, né? 2z igual a 0, porque ela tem menos 1 dos dois lados da igualdade. Então, resolvendo aqui, a gente encontra y igual a menos 1 e z igual a 0. Portanto, um ponto na reta R vai ter coordenadas menos 1, 0. Aí faz igual ao exercício anterior, né? Temos o vetor AP. Então você pega P menos A, né? 0 menos 1, 0. Menos o A, que é menos 3, 0, menos 1. Vamos confirmar as contas aqui, só um minuto. Ah, o x aqui é menos 3, né? X for menos 1. Eu acho que o 2y menos 3. Aqui tá errado, aqui é mais 2, né? Aqui fica 2y menos 3. De um lado, do outro lado fica menos 1 mais 3, que dá 2. Então aqui o y é 1. Tá? Então isso aqui vai dar o vetor AP. Então o vetor AP vai ter coordenadas 3, né? Que é 0 menos menos 3. Agora menos 1 menos 0 menos 1. 0 menos menos 1, 1. O vetor AB, você vai pegar menos 1, 1, 0, menos 3, 0, menos 1. Então a primeira coordenada vai ficar menos 1 mais 3, 2, 1 menos 0, 1, 0 menos menos 1, 1. Aí também a gente consegue calcular o produto vetorial entre esses dois vetores já. AP vetorial AB, isso é o determinante. Vou pegar aqui IJK. AP é 3 menos 1, 1. AB é 2, 1, 1. Aí, né, vai fazer uma conta aqui, ó. Vai dar menos 1, menos 1, menos 2. Agora no J, 2, menos 3, menos 1. No K, 3 mais 2, 5. Portanto, a distância do ponto P até a reta R é a norma de AP vetorial AB dividido pela norma de AB.
Isso aqui vai ficar igual a P vetorial AB tá aqui, ó. Então fica menos 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Menos 2, menos 1, 5. Dividido pelo vetor AB, 2, 1, 1. Dividido por 2 ao quadrado, mais 1 quadrado, mais 1 quadrado. Raiz quadrada disso aqui. Isso aqui vai dar 4 mais 1 mais 25, né? Isso aqui vai dar raiz quadrada de 30. Vamos fazer passo a passo, menos 2 ao quadrado, 4. Menos 1 ao quadrado, 1. 5 ao quadrado, 25. O denominador fica 4 mais 1, raiz quadrada de 6, né? Então isso aqui vai ficar raiz quadrada de 30 dividido pela raiz quadrada de 6. Se quiser simplificar, raiz quadrada de 30 é 5 vezes 6. Então isso aqui é raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 6 dividido pela raiz quadrada de 6 dá 1. Então a distância desse ponto P até essa reta R vai dar raiz quadrada de 30. Certo? Bom, gente, agora no item B, o ponto dado é o ponto de coordenadas 1, 0, 1. E a reta é dada por essa equação aqui, ó. Que está quase na forma simétrica, né? Então, primeiro, vamos olhar a equação dessa reta. Colocar ela na forma simétrica, daí porque se eu fizer isso, eu já acho um vetor diretor da reta. Então, ó, a equação dada é essa aqui, ó, x é igual a 2y, que é igual a 3z. Aí olha só, o x eu tenho que escrever como x menos um número dividido por outro número, né? Para aparecer uma coordenada de um ponto, e no denominador aparece uma coordenada, né? Primeira coordenada de um vetor diretor, né? Isso aqui é fácil, né? Isso aqui é x menos 0 dividido por 1. Tá? O 2y, o que você vai fazer? Tem que aparecer y menos, sei lá, alguma coisa dividido por outra coisa. Tem que aparecer um y. Então, para tirar esse 2 aqui, você divide por 2. Então, esse aqui vai ficar 2y vezes meio, né? Vou dividir por 2, tanto o numerador quanto o denominador, tá? Então, isso dá y dividido por meio, que é y menos 0 dividido por meio, tá? Então, essa aqui é a parte do x ali. Essa aqui é a parte do y. E a parte do z é análoga, né? O que a gente acabou de fazer para o y, né? Então, você pega 3z e divide por 3, né? Então, multiplica por 1/3. Então, isso vai ficar z dividido por 1/3, que é a mesma coisa que z menos 0 dividido por 1/3. Então, isso aqui é a parte do z ali. Então, desse modo, a gente já achou um ponto na reta R. Tá? Quem é o ponto? É o que tem essas coordenadas aqui, ó. 0, 0, 0. Então essa reta R, ela passa pela origem. E um vetor diretor dessa reta, eu encontro olhando os denominadores, né? 1, meio, 1/3. Para simplificar, vou multiplicar por 6, tá? Não vou pegar esse vetor não, só para simplificar minha vida ali. Vou pegar 6 vezes esse vetor 1, meio, 1/3. Tá? Sempre que você acha um vetor diretor, você acha qualquer múltiplo dele também é, né? Qualquer múltiplo não nulo, tá? Então esse aqui é um vetor diretor, então 6 vezes ele também é. Então esse vetor vai ter coordenada 6,
3, 2, tá? Então a primeira coordenada fica 6. Segunda coordenada aqui, ó, fica 6 sobre 2, que dá meio, dá 3. Essa aqui fica 6 dividido por 1/3, né? Ou desculpa, 6 vezes 1/3, que é 6 dividido por 3, que dá 2. Vamos lá, temos. Então a gente vai usar o vetor AB lá da fórmula, tá? A gente pode usar, na verdade, o vetor R, esse vetor diretor que a gente tem, tá? Então é só calcular o AP e depois fazer vetorial com R, que a gente já tem, tá? Então o vetor AP nesse caso, você vai fazer coordenadas de P. Tá aqui, ó, 101. Bom, o AP vai dar 101, né? Porque o A é a origem, né? Então a gente calcula agora o produto vetorial entre AP com R. Bom, o AP é 101 e o R é 632. Bom, na primeira coordenada vai dar 0, menos 3. Segunda coordenada vai dar 6, menos 2, 4. A terceira coordenada vai dar 3, menos 0, 3. Bom, agora é só calcular a distância, né? Então, desse modo, a distância do ponto P à reta R. Então, essa é a norma do produto vetorial entre o vetor AP e o vetor R dividido pela norma de R. Né? O produto vetorial então tá ali, ó. Tá aqui, né? Menos 3, 4, 3. Então você faz menos 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Extrai a raiz quadrada disso tudo. Dividido pela raiz quadrada de R. Esse vetor aqui, ó. 632. 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Bom, o numerador vai dar 9 mais 16, 25, mais 9, 34. O denominador vai dar 36 mais 9, 45 mais 4, 49. Raiz quadrada de 49. Isso aqui vai dar a raiz quadrada de 34 sobre 7. Daí a distância entre essa reta e esse ponto. Bom, vou fazer mais um exemplo aqui, ó. Bom, gente, vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Nesse exemplo aqui, a gente quer encontrar a equação vetorial da reta R. Né? Então essa reta aqui eu quero encontrar. Eu sei que a distância dela até o ponto P é raiz quadrada de 20 sobre 3. Né? Então a gente sabe. Vou pôr de azul aqui o que a gente sabe. A distância de R é o contrário, né? De P a R. É raiz quadrada de 20 sobre 3. Também R está contido em π, tá? Então a reta está contida nesse plano. Nesse plano π aqui, ó. E a reta R é paralela a essa reta S aqui, ó. Nós temos 3 hipóteses, tá? Para descobrir essa reta, você vai ter que usar as 3 hipóteses, tá? Se o problema te dá as hipóteses, se o problema estiver bem formulado, né, que geralmente é o caso, você tem que usar todas as hipóteses, tá? Então olha só, para obter a equação, né, da reta,
eu preciso de um ponto nessa reta e um vetor diretor dele. Só que olha só essa hipótese aqui, ó. A reta que a gente procura é paralela à reta S. Então se eu tenho um vetor diretor dessa reta, que eu tenho, né? Tá aqui, ó. Qualquer vetor diretor da reta S também é vetor diretor da reta R também, né? E vice-versa. Qualquer vetor diretor de R é vetor diretor de S, tá? Então R e S tem os mesmos vetores diretores, tá? Então, em particular, 2, 1, 2 é um vetor diretor de R, tá? Como R é paralelo a S, segue que todo vetor diretor de S é um vetor diretor de R. Logo, esse vetor R aqui, ó, que é também um vetor diretor de S, que é o 2, 1, 2, né? É um vetor diretor de R, tá? Ah, agora vamos brincar com essa hipótese aqui, ó. A distância desse ponto a essa reta é a raiz quadrada de 20 sobre 3. Então olha só. Eu já achei um vetor diretor da reta, né? Falta achar um ponto. Então vamos brincar com essa hipótese aí. Então eu vou supor que A é um ponto de coordenadas x, y, z, é um ponto da reta R, tá? Então, se a distância de P até a reta R é igual a raiz quadrada de 20 sobre 3, isso implica que a norma de AP vetorial R dividido pela norma de R, isso dá a raiz quadrada de 20 dividido por 3. Aí vamos lá. Então a gente chega nessa igualdade aqui. Então vamos primeiro calcular essas normas aqui. Depois a gente volta nessa equação aqui que a gente encontrou, tá? Ó, o vetor AP, você vai pegar coordenadas de P, 1, 0, 1, menos as coordenadas de A, que a gente está chamando de x, y, z. Então isso vai dar o vetor 1 menos x menos y, 1 menos z. O vetor R a gente conhece, tá? 2, 1, 2. Então calcula agora AP vetorial R. Isso é o determinante dessa matriz aqui, ó. Né? 1 menos x menos y. 1 menos x, y, 1 menos e são as coordenadas de AP. 2, 1, 2 são as coordenadas do R, tá? Bom, isso aqui vai dar um... Vamos lá, primeira coordenada. Vou fazer com calma aqui, ó. 2y menos 1 menos e. Isso aí tudo é a primeira coordenada. Agora a segunda. Deixa eu apagar aqui. 1 menos e vezes 2, né? Então é 2 vezes 1 menos e. Agora vai dar 2 vezes 1 menos x, aí troca o sinal, menos 2 vezes 1 menos x. Agora no K,
1 vezes 1 menos x, então é 1 menos x. E aqui dá 2y, então troca o sinal, menos 2y. Então esse vetor vai ter coordenadas 2y, na primeira coordenada aqui, ó. Aqui, ó. Vai ficar 2y, aí troca o sinal do 1 menos e, fica menos 1 menos e, né? Então menos 1 mais e, então mais e menos 1. Segunda coordenada aqui, ó, vamos fazer distributivos, tá? Então fica 2 menos 2e menos 2 mais 2x. Terceira coordenada fica 1 menos x menos 2y. Então esse vetor vai ter coordenadas 2y mais e menos 1. 2 menos 2 é 0. Então a segunda coordenada vai ficar 2x menos 2e. Terceira coordenada fica 1 menos x menos 2y. Só conferir de novo aqui que eu acho que eu errei as contas. Ah, eu errei aqui, ó. Cadê esse y aqui, tá? Esse aqui é menos y, então aqui é menos 2y, então aqui fica menos 2y, tá? E também no K aqui, ó, fica mais 2y. Então aqui é mais 2y também. Então esse aqui é o produto vetorial entre AP e R. Depois a gente vai me substituir aqui, tá? Vamos. Só que antes, vamos mexer com esse vetorial. A norma desse vetor R. O vetor R, lembrando, é o vetor 2, 1, 2. Então a norma de R é 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, né? Raiz quadrada dessa soma aí. Isso dá a raiz quadrada de 9. Né? Aqui, ó. 4 mais 1 mais 4, 9. Isso dá 3. Então vamos voltar aqui e substituir. Tá? Então a gente tem lá em cima aqui a norma de AP vetorial R, né? Esforço vetorial dividido pela norma de R é igual a raiz quadrada de 20 sobre 3. É isso, né? Só que aqui é 3 também, né? Então isso implica que a norma de AP vetorial R dividido por 3, isso é igual a raiz quadrada de 20 sobre 3. Isso implica, né? Então multiplica por 3 os dois lados. Resulta que a norma de AP vetorial R é igual a raiz quadrada de 20. Tá? Agora, olha só. Esse norma de AP vetorial R, eu vou ter que fazer a raiz quadrada dos quadrados de todo mundo aqui, ó. Tá? Aí vou pegar, somar tudo que esse quadrado e extrair a raiz quadrada. Como vai ficar a raiz quadrada dos dois lados? Eu vou levar o quadrado dos dois lados, tá? Então, em particular, a norma de AP vetorial R ao quadrado é 20. Isso aqui é simplesmente pegar as coordenadas aqui, levarem todas ao quadrado e somar tudo, né? Vamos lá, temos
norma de AP vetorial R ao quadrado, tá? Então a gente chegamos aqui, ó. Isso é então tem que pegar esse vetor aqui, ó, com essas coordenadas. Essa aqui é a primeira coordenada, tem que levar ao quadrado. Essa aqui é a segunda, tem que levar ao quadrado. E essa aqui é a terceira, também tem que levar ao quadrado, né? Então fica menos 2y mais z menos 1 ao quadrado mais 2x menos 2z ao quadrado mais 1 menos x mais 2y ao quadrado. Vou fazer essa conta aqui, depois a gente iguala a 20, tá? Porque isso aqui é igual a 20. Ó, vou fazer meio que dar o resultado já, porque vai dar bastante conta, tá? Esse aqui é 5x quadrado mais 8y ao quadrado mais 5z quadrado menos 4x y menos 8xz menos 4yz menos 2x mais 8y menos 2x mais 2. Ó, esse aqui é um produto notável, né? Do tipo A mais B mais C ao quadrado, né? E tem uma formulazinha, né, pra resolver isso. Isso aqui também, tá? É soma de 3 termos, eleva ao quadrado. Aqui também é produto notável, né? Então dá pra brincar ali. Ou se você quiser fazer a conta na raça ali, você pode fazer, né? Vai chegar aqui. Tá, então isso aqui é 20, tá? Então, vou chamar isso aqui de 1. Aqui de 2. Então comparando 1 e 2, nós obtemos que 5x quadrado mais 8y ao quadrado mais 5z quadrado menos 4xy menos 8xz menos 4yz menos 2x mais 8y menos 2x mais 2. Desculpa, aqui é menos 2z, né? Aqui é 2z. Tudo isso aqui é igual a 20. Aí subtrai 20 dos dois lados. Resulta que 5x quadrado mais 8y ao quadrado mais 5z quadrado menos 4xy menos 8xz menos 4yz menos 2x mais 8y menos 2z menos 18 é igual a 0. Vamos lá. Vou apagar essas coisas aqui. A única hipótese que a gente não usou ainda foi essa aqui, ó. Que R está contido em π, né? Como R está contido em π, as coordenadas de todos os pontos de R satisfazem essa equação, x menos 4y mais z igual a 0. E todas os pontos satisfazem também essa equação aqui, ó. Tá? Então,
Todos os pontos vão ser solução desse sistema aqui, ó. Eu só tô copiando essa equação aqui, tá? E também satisfaz a equação x menos 4y, né? Mais z igual a zero. Porque a reta está nesse plano. Em particular, todo ponto da reta está no plano π. Então todo ponto da reta também satisfaz essa equação aí. X menos 4y mais z igual a zero. É isso, né? Então olha só, o que falta pra gente? É só achar um ponto da reta, né? Porque eu já achei, eu quero uma equação vetorial, eu preciso de um ponto e um vetor diretor. O vetor diretor a gente já tem. Então só chuta um valor aqui de y, ou de x, ou de z, tá? Pra ver se acha... vai cair no sistema e depende das outras duas variáveis e ver se esse sistema tem solução, tá? Então vamos chutar, sei lá, se o y for igual a zero. Então, os pontos, né, dessa reta satisfazem a equação 5x² mais 5z² menos 8xz menos 2x menos 2z igual a zero. X mais z igual a zero. Só conferir se eu fiz certo, né? Ah, faltou menos 18, né? Aí, então olha só, a segunda equação, que é x mais z igual a zero, a gente obtém que o x é menos z. Então você vai na primeira equação, onde tem x, você coloca menos z, tá? Então 5x² mais 5z² menos 8xz menos 2x menos 2z menos 18 igual a zero, isso implica 5 vezes menos z² mais 5z² menos 8x vezes menos z menos 2 vezes menos z menos 2z menos 18 igual a zero. Então vamos ver se agora essa equação tem solução. Então menos z² é z², então fica 5z² mais 5z² mais 8xz, né? Esse menos com menos aqui vai dar menos 8 vezes menos 1z dá 8z mais 2z menos 2z menos 18 igual a zero. Então aqui, ó, 2z vai embora com 2z. Ai, desculpa, né? Teve um... faltou substituir ali também um... substituir errado aqui, ó. 8 vezes menos z, z. Então vai dar 8z². Tá? Agora sim. Então somando 5 mais 5 mais 8z² vai dar 18z² menos 18 igual a zero.
Divide aí por 18, você encontra que z quadrado menos 1 igual a 0. Assim, z quadrado é igual a 1. Consequentemente, z é mais ou menos 1. Então acontece, tem duas possibilidades para o z, tá? Então, consequentemente, vou ter duas possibilidades para o x, vou achar dois pontos, tá? Nessa reta. Então, ó, se o z é igual a 1, então olha só, o x é menos z. Então x é igual a menos 1. E lembrando, né, que o y é 0 nesse caso, né? Que a gente está supondo lá no início é igual a 0. Portanto, um ponto que eu vou chamar de A1, ele vai ter coordenadas menos 1, 0, 1. Se z for menos 1, então x é menos 1, né? X é 1. E o y é 0 lá que a gente está supondo desde o início. Portanto, a gente achou um outro ponto na reta R, que eu vou chamar de A2, que é o ponto de coordenadas 1, 0, menos 1. Então aí acabou o exercício, né? Nós encontramos duas equações vetoriais para essa reta R. Tá? Portanto, obtemos duas equações vetoriais da reta R, né? Uma, né, vou usar o ponto A1, tá? Que é o menos 1, 0, 1. Aí o vetor diretor, só lembrando, a gente viu lá atrás, lá em cima, né? É o 2, 1, 2. E a outra equação vetorial é Rx é igual a 1, 0, menos 1, né? Tô usando o ponto A2 agora. Mais T vezes 2, 1, 2. Tá? Então, encontramos, né? Encontramos essa reta.